O sol de janeiro castigava o pier da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, refletindo sobre as águas da Baía de Guanabara como 1000 diamantes líquidos. Roberto Cavalcanti ajustou os óculos escuros importados e conferiu o relógio suíço no pulso pela terceira vez em 5 minutos. 42 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno italiano impecável mesmo sob o calor carioca. Cada passo que dava em direção ao seu iate ressoava com a confiança de quem transformara uma pequena construtora herdada do pai em um império imobiliário que dominava o mercado do sudeste brasileiro. O Majestade, seu iate, de 15 metros, balançava suavemente ancorado no pier exclusivo. Ali, em poucas horas, Roberto fecharia o contrato mais importante de sua carreira. Uma fusão com a construtora dos seus sócios, Marcelo Brandão e Paulo Fonseca, que multiplicaria seu patrimônio e consolidaria seu nome como um dos empresários mais poderosos do país. 20 anos de parceria culminariam naquele momento glorioso. Ele sorriu, imaginando as manchetes dos jornais de negócios no dia seguinte. Roberto mal notava a movimentação ao seu redor. Turistas fotografavam o pão de açúcar ao fundo, vendedores ambulantes ofereciam água de coco, marinheiros preparavam embarcações. Para ele, tudo aquilo era apenas cenário, ruído de fundo em sua trajetória de sucesso. Sua mente já estava na reunião, nos números, nas cláusulas contratuais que havia memorizado na noite anterior. Foi então que sentiu um puxão na manga de seu paletó. Roberto virou-se bruscamente, pronto para repreender quem ousara tocá-lo. Seus olhos encontraram uma menina de aproximadamente 8 anos, magra demais para a idade, com cabelos castanhos desgrenhados presos em um rabo de cavalo torto. As roupas eram uma colcha de retalhos, literalmente. Uma camiseta rosa desbotada com remendos mal costurados e uma bermuda jeans claramente herdada de alguém maior. Os pés, sujos, calçavam chinelos de dedo gastos. Mas o que mais chamou a atenção de Roberto foram os olhos da criança, castanhos e intensos, queimando com uma urgência que contrastava com sua aparência frágil. "Moço, o senhor não pode subir naquele barco", ela disse, a voz firme apesar da respiração acelerada. Roberto suspirou irritado. "Olha, menina, eu não tenho dinheiro trocado agora. Procura ajuda na igreja ali da esquina", ele respondeu, gesticulando vagamente na direção da rua e tentando se soltar. "Eu não quero seu dinheiro", ela insistiu, apertando ainda mais o tecido do paletó. "O senhor está em perigo. Eu ouvi tudo ontem à noite." A paciência de Roberto evaporou. "Solta minha roupa agora. Estou atrasado para uma reunião importantíssima e não tenho tempo para brincadeiras." "Não é brincadeira." A menina ergueu a voz, atraindo olhares curiosos de pessoas próximas. "Os amigos do senhor vão fazer algo ruim com o senhor lá no barco. Eu ouvi eles conversando ontem, quando estava tentando dormir ali." Ela apontou para um canto escuro entre 2 contêineres de carga, perto de um depósito abandonado. Roberto sentiu uma pontada de constrangimento ao perceber que algumas pessoas haviam parado para observar a cena. A última coisa que precisava era de um escândalo envolvendo uma criança em situação de rua no dia mais importante de sua vida profissional. Ele se ajoelhou, colocando-se na altura da menina, e baixou a voz. "Olha aqui, qual é seu nome?" "Isabela." "Mas todo mundo me chama de Isa." "Isa, eu entendo que você precisa de ajuda, mas inventar histórias não é a maneira certa. Meus sócios são amigos de 20 anos, pessoas respeitáveis, de família. Agora me solta e vai procurar um abrigo ou..." "Eles não são seus amigos", Isabela interrompeu, sua voz agora mais baixa, mas ainda mais intensa. O homem mais gordo de bigode estava suando muito. Falou sobre dívidas, disse que era a única saída. O outro, mais magro, de óculos, concordava com tudo. E tem mais gente envolvida, homens que nunca tinham visto antes. Um deles tem uma cicatriz grande na bochecha esquerda, bem aqui. Ela traçou uma linha no próprio rosto, do olho até o queixo. Roberto sentiu um frio na espinha. Marcelo era de fato mais robusto e usava bigode. Paulo era magro e usava óculos, mas aquilo podia ser apenas coincidência. Qualquer pessoa que os conhecesse poderia descrever suas características físicas. Ainda assim, algo
Na convicção da menina o incomodava. Como você sabe que eles são meus sócios? Ele perguntou testando. Porque eles falaram seu nome, Roberto Cavalcante. Disseram que você é muito confiado, que nunca desconfia de nada. Que ia ser fácil porque você acha que todo mundo é seu amigo, quando tem interesse nos seus negócios. Isabela recitou as palavras como se as tivesse decorado. E disseram que depois que você assinasse uns papéis importantes, iam fazer parecer que foi um acidente, que o barco ia voltar sem você. O coração de Roberto acelerou. Aquilo era específico demais para ser invenção de uma criança de 8 anos. Acidente. A palavra ecoou em sua mente. Ele se levantou abruptamente, olhando para o Majestade com novos olhos. De repente, o iate que simbolizava seu sucesso parecia uma armadilha flutuante. Por que você está me contando isso? Ele perguntou ainda cético, mas agora genuinamente curioso. Porque eu preciso de ajuda. E você parece ser alguém importante, capaz de resolver problemas. Isabela respondeu com uma honestidade desarmante. E por quê? Mesmo sendo um homem rico que nem olha para gente como eu, você não merece que façam isso com você. Ninguém merece. E que tipo de ajuda você quer em troca dessa informação? Roberto cruzou os braços, voltando ao modo empresário pragmático. Minha irmã. Eles me separaram dela faz 3 meses. Ela se chama Maria Clara, tem 5 anos. Os assistentes sociais levaram ela para um lugar e eu para outro. Disseram que iam nos colocar em lares temporários, até encontrar alguém que quisesse ficar com as duas. Mas nunca ninguém quer 2 crianças juntas, Isabela explicou. E pela primeira vez, sua voz tremeu. Eu fugi do abrigo para tentar procurá-la, mas é impossível. Eu não sei onde ela está. Se o senhor é rico e poderoso, como parece, talvez consiga descobrir onde minha irmã está. Roberto estudou o rosto da menina. Havia algo nela, uma mistura de desespero e determinação, que o tocou de uma forma que não experimentava há anos. Desde quando havia parado de ver pessoas como pessoas e começado a vê-las apenas como peças em seu jogo de negócios? Quando fora a última vez que realmente prestara atenção em alguém que não pudesse lhe oferecer algum benefício corporativo? Está bem, ele disse finalmente. Vamos fazer assim. Se o que você está dizendo for verdade, se realmente houver algo errado acontecendo no meu iate, eu prometo que vou usar todos os meus recursos para encontrar sua irmã. Mas se for mentira, se você estiver inventando isso tudo... Não estou inventando, Isabela garantiu, seus olhos brilhando com uma esperança cautelosa. Eu juro por tudo que é mais sagrado, por minha irmã, que é a única coisa que eu tenho neste mundo. Roberto pegou o celular e discou. Atendeu uma voz grave e profissional. Cardoso, sou eu. Preciso que venha até a Marina da Glória agora. Traga os binóculos e a câmera de longo alcance. Sim, é urgente. 5 minutos ele desligou e voltou sua atenção para Isabela. Meu chefe de segurança vai verificar sua história. Se houver algo suspeito no barco, ele vai identificar. Isabela assentiu vigorosamente. Vai ver que estou falando a verdade. O homem da cicatriz estava vestido com uma camisa preta, sem manga. Tem uma tatuagem de cobra no braço direito. E o bigodudo estava com uma pasta marrom de couro. Ficava apertando ela no peito o tempo todo, nervoso. Roberto anotou mentalmente cada detalhe. Se a menina estivesse inventando, os detalhes não bateriam. Mas se estivesse dizendo a verdade, ele não queria nem pensar nas implicações. 20 anos de parceria, 20 anos de confiança, tudo baseado em uma mentira? Impossível. Marcelo e Paulo eram praticamente família. Haviam construído aquele império juntos, superado crises, celebrado vitórias. Enquanto esperavam, Roberto observou Isabela. Ela não parava de olhar ao redor, como um animal acuado, pronta para fugir ao menor sinal de perigo. Quantos anos teria passado nas ruas? Como havia chegado àquela situação? Ele se pegou imaginando se ela tinha comido alguma coisa naquele dia, se tinha onde dormir à noite e se estava doente. Pensamentos que normalmente nunca ocupavam sua mente ocupada com planilhas e contratos. Um SUV preto estacionou próximo ao pier e um homem alto, de ombros largos e corte de cabelo militar, desceu. Leandro Cardoso tinha sido capitão do Exército antes de se tornar o chefe de segurança pessoal de Roberto há 5 anos. Discreto,
eficiente e absolutamente leal. Senhor Cavalcante, Cardoso cumprimentou formalmente. O que houve? Esta menina afirma ter ouvido uma conversa suspeita envolvendo meus sócios e meu iate. Preciso que você faça uma verificação visual discreta da embarcação. Procure por pessoas que não deveriam estar lá, especialmente um homem com uma cicatriz facial e tatuagem de cobra no braço. Roberto instruiu, mantendo o tom profissional, apesar da tensão crescente. Cardoso olhou para Isabela com curiosidade, mas não fez perguntas. Pegou os equipamentos do carro e se posicionou estrategicamente atrás de uma pilha de contêineres, de onde tinha visão clara do Majestade sem ser visto. Os minutos se arrastaram como horas. Roberto tentava parecer calmo, mas suas mãos suavam dentro dos bolsos da calça. Isabela permanecia ao seu lado, mordendo o lábio inferior, os olhos fixos no barco como se pudesse ver através das paredes. Finalmente, Cardoso retornou. Seu rosto habitualmente inexpressivo estava tenso. Senhor, precisamos conversar em particular, ele disse baixo, lançando um olhar significativo para Isabela. Pode falar na frente dela. Foi ela quem me alertou, Roberto respondeu, sentindo o coração disparar. Há 4 homens no iate além da tripulação regular. 2 estão escondidos no compartimento de carga inferior. Consegui identificar um deles quando abriu a escotilha para respirar. Corresponde exatamente à descrição da menina. Cicatriz facial e tatuagem de cobra. Estão armados, senhor. Vi distintamente o coldre de uma arma quando o sujeito se moveu. O mundo de Roberto pareceu inclinar. Isabela estava certa, completamente certa. Seus sócios, seus amigos de 2 décadas, haviam planejado algo terrível. A palavra que a menina usara ecoou novamente em sua mente. Acidente. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se no capô do SUV de Cardoso, tentando processar a informação. 20 anos. 20 anos de parceria, de negócios construídos lado a lado, de jantares em família, de confidências compartilhadas. E tudo era uma farsa, culminando naquele momento de traição absoluta. Precisamos acionar a polícia imediatamente, Cardoso disse com urgência, já pegando o celular. Espere, Roberto ergueu a mão, a mente trabalhando em velocidade máxima apesar do choque. Se chamarmos a polícia agora e cercarmos o barco, eles podem fazer reféns ou tentar fugir. E eu preciso entender por quê. Preciso ouvir, de Marcelo e Paulo, o motivo de tudo isso. Senhor, com todo respeito, sua segurança é mais importante que qualquer explicação, Cardoso argumentou. Eu sei. Mas pense comigo. Eles esperam que eu embarque desprevenido, certo? Se eu simplesmente não aparecer, vão desconfiar e podem desaparecer antes que consigamos provas concretas de suas intenções. Precisamos ter certeza absoluta antes de destruir a reputação de 2 empresários respeitados. Isabela, que havia permanecido em silêncio, observando a conversa entre os 2 homens, finalmente falou. O senhor quer subir naquele barco? Depois de tudo que eu contei? Ela parecia genuinamente preocupada. Roberto olhou para a menina, para aquela criança que havia acabado de salvar sua vida com um simples aviso. Uma estranha sensação de responsabilidade tomou conta dele. Não posso deixá-los escaparem, Isa, mas prometo que serei cuidadoso. Cardoso, chame reforços discretos. Quero nossa equipe de segurança posicionada ao redor da marina. E chame a polícia, mas peça que permaneçam em stand-by a uma distância segura. Quando eu der o sinal, vocês invadem. E qual será o sinal? Cardoso perguntou, claramente desconfortável com o plano. Vou deixar meu celular em chamada aberta no bolso. Vocês ouvirão tudo. Quando a situação ficar insustentável, entram. Mas eu preciso de confissões claras, evidências sonoras. Preciso entender o que deu errado. Cardoso hesitou, mas conhecia Roberto o suficiente para saber que, uma vez tomada uma decisão, não havia como dissuadi-lo. Está bem, mas ao menor sinal de perigo real, entramos com ou sem seu consentimento, senhor. Combinado. Roberto concordou. Agora, Isa, você vem comigo. Vai esperar aqui no carro com os vidros escuros. Se algo der errado, Cardoso vai te levar para um lugar seguro. E quando isso tudo acabar, vamos encontrar sua irmã. Isso é uma promessa.
Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas que ela rapidamente enxugou com as costas da mão suja. O senhor vai mesmo me ajudar? Vou. Você salvou minha vida hoje, Isa. Isso cria um vínculo que eu pretendo honrar, Roberto respondeu, surpreendendo-se com a sinceridade de suas próprias palavras. Ele, que nunca havia se importado profundamente com ninguém além de si mesmo, sentia uma conexão genuína com aquela menina corajosa. 20 minutos depois, com toda a operação montada e a equipe posicionada, Roberto caminhou em direção ao Majestade. Seu coração batia acelerado, mas mantinha a expressão tranquila e confiante que havia aperfeiçoado ao longo de décadas nos negócios. No bolso, o celular gravava e transmitia cada som para a equipe de segurança e para a polícia em espera. Ao aproximar-se do iate, Roberto viu Marcelo Brandão na proa, acenando entusiasticamente. O homem robusto, de fato com um bigode bem aparado, sorria amplamente. Usava uma camisa polo branca e bermuda bege, a imagem perfeita de um empresário em dia de lazer. Mas Roberto agora notava o que antes não percebia. O suor excessivo na testa de Marcelo, a forma como suas mãos tremiam levemente ao segurar a pasta de couro marrom, exatamente como Isabela havia descrito. Roberto, finalmente. Paulo já está na sala de reuniões organizando os contratos. Vem, hoje é o dia que vamos fazer história, Marcelo exclamou, estendendo a mão para ajudar Roberto a embarcar. Dia histórico mesmo, Roberto respondeu, aceitando a mão e subindo a bordo. O iate balançou suavemente sob seus pés, e ele teve que se segurar no corrimão para manter o equilíbrio. Ou talvez fossem suas pernas que tremiam. A embarcação era luxuosa, como se esperaria de um iate daquele porte. Deck de madeira envernizada, acabamentos em aço inox reluzente, estofados de couro branco impecável. Roberto havia investido uma fortuna naquela embarcação, transformando-a em um escritório flutuante para reuniões importantes e, ocasionalmente, em refúgio para escapar do estresse da cidade. Agora, cada canto familiar parecia ameaçador. Paulo Fonseca apareceu da cabine principal, magro e alto, os óculos de armação fina refletindo a luz do sol. Sorria, mas o sorriso não alcançava os olhos. Roberto, meu amigo, pronto para o grande momento? Mais do que pronto, Roberto forçou entusiasmo na voz. 20 anos trabalhando para este dia, não é mesmo? Exatamente. Paulo concordou, mas havia algo falso em seu tom. Algo que Roberto, agora alerta, percebia claramente. 20 anos de parceria, culminando neste momento perfeito. Perfeito demais, talvez, Roberto pensou. Mas manteve o sorriso. Os três se dirigiram para a sala de reuniões do iate, um espaço elegante com uma mesa de mogno e cadeiras de couro. Sobre a mesa, pilhas de documentos perfeitamente organizados, canetas de ouro, taças de cristal e uma garrafa de champanhe francês no gelo. Pensei em brindar antes de assinarmos, Marcelo disse, pegando a garrafa. Afinal, não é todo dia que triplicamos nosso patrimônio, não é? Roberto sentou-se à cabeceira da mesa, posição que normalmente ocupava em qualquer reunião. Começou a folhear os contratos, fingindo analisar as cláusulas que já havia memorizado. Na verdade, seus sentidos estavam aguçados para qualquer movimento suspeito, qualquer presença oculta. Vocês parecem ansiosos, ele comentou casualmente. Tudo bem? Ansioso? Quem? Eu? Marcelo riu, mas o som saiu forçado. É só a emoção do momento, Roberto. Você sabe como é negócio da vida. Roberto assentiu, virando mais uma página do contrato. E a tripulação? Cadê o capitão Soares? Sempre gosto de cumprimentá-lo. Demos folga para a equipe regular hoje, Paulo respondeu rápido demais. Queremos privacidade para este momento especial. Contratamos uma tripulação temporária só para navegar, caso queiramos celebrar em alto mar depois da assinatura. Tripulação temporária. As palavras confirmaram o que Roberto já sabia. Os homens armados que Isabela havia ouvido, escondidos nos compartimentos do iate. Seu estômago revirou, mas manteve a expressão neutra. Entendo. Muito bem pensado, ele disse. E quando planejam zarpar?
Logo após as assinaturas, Marcelo respondeu enchendo as taças de champanhe com mãos trêmulas. Pensei em irmos até a ilha de Paquetá, passar a tarde celebrando. O que acha? Paquetá, longe da costa, longe de testemunhas. O plano estava ficando claro. Roberto sentiu a bile subir em sua garganta, mas forçou-se a manter a compostura. Ótima ideia. Mas antes de assinarmos, gostaria de esclarecer alguns pontos. Vocês não acham que deveríamos ter nossos advogados presentes? Roberto? Paulo colocou a mão no ombro dele de forma que deveria parecer amigável, mas se sentia ameaçadora. Somos amigos há 2 décadas. Precisa mesmo de advogados entre nós? Isso é desconfiança? Não é desconfiança, é prudência. Estamos falando de dezenas de milhões de reais, Roberto respondeu, observando as reações dos dois. Marcelo e Paulo trocaram um olhar rápido, quase imperceptível, mas Roberto captou. Era um olhar de preocupação, de planos que poderiam estar desmoronando. Marcelo limpou o suor da testa com um lenço. Claro, claro. Mas os advogados já revisaram tudo. Está tudo perfeito. Podemos assinar agora e fazer os registros formais depois. É só uma formalidade. Formalidade que envolve transferência de controle acionário, Roberto pressionou, decidido a forçar uma reação. Vocês entenderão minha cautela. Foi quando ouviu o ruído. Um som metálico vindo do corredor que levava aos compartimentos inferiores. Alguém havia se movido desajeitadamente. Os 3 homens na sala ficaram tensos. Marcelo empalideceu. Paulo engoliu em seco. O que foi isso? Roberto perguntou, fingindo surpresa. Deve ser a tripulação nova, Paulo disse rapidamente. Ainda estão se familiarizando com o barco. Roberto se levantou lentamente. Acho melhor eu cumprimentá-los. Sempre gosto de conhecer quem está comandando minha embarcação. Não! Marcelo praticamente gritou, também se levantando bruscamente. Quero dizer, não precisa. Eles estão ocupados preparando o barco. Vamos nos concentrar no que importa, nos contratos. Foi nesse momento que Roberto percebeu. Marcelo havia fechado discretamente a porta da sala de reuniões. Eles estavam trancados ali. A armadilha estava se fechando. Roberto voltou a se sentar, mas agora com os músculos tensos, pronto para reagir a qualquer movimento súbito. O ambiente na sala de reuniões havia mudado completamente. A farsa da cordialidade estava se desfazendo, como névoa sob o sol. Marcelo continuava de pé, a pasta de couro apertada contra o peito, exatamente como Isabela havia descrito. Paulo havia se posicionado entre Roberto e a porta, aparentemente casual, mas a intenção era clara. Vocês vão me dizer o que está acontecendo, ou vamos continuar fingindo que somos amigos? Roberto finalmente rompeu o silêncio, sua voz calma, mas carregada de decepção e raiva contidas. Marcelo e Paulo se entreolharam novamente. Dessa vez, o olhar era de rendição, de quem sabe que o jogo acabou. Marcelo foi o primeiro a falar, sua voz saindo cansada, derrotada. Como... Você descobriu? Digamos que um passarinho me contou, Roberto respondeu, mantendo propositalmente a informação vaga. O importante é que eu sei. 20 anos, Marcelo. 20 anos de parceria e vocês planejaram isso? Você não entende, Paulo interveio, tirando os óculos e esfregando os olhos como se pudesse apagar a realidade. Estamos desesperados, Roberto. Completamente desesperados. Desesperados? Roberto repetiu incrédulo. Vocês são multimilionários. O que pode deixá-los tão desesperados a ponto de... A ponto de planejar algo terrível com você? Marcelo completou, desabando em uma cadeira. Dívidas, Roberto. Dívidas enormes que você nem imagina que existem. O motor do iate começou a roncar. Alguém havia ligado a embarcação. Roberto sentiu o pânico começar a subir, mas forçou-se a permanecer calmo. Cardoso e a equipe estavam ouvindo tudo. Precisava apenas manter os dois falando, conseguir todas as confissões necessárias. Que tipo de dívidas? Ele perguntou genuinamente curioso apesar da situação perigosa. Paulo voltou a colocar os óculos e encarou Roberto diretamente. Você lembra quando expandimos para o mercado imobiliário de luxo em Angra dos Reis há 3 anos? Aquele condomínio de alto padrão que prometeria retornos incríveis?
Lembro. Vocês tocaram aquele projeto separadamente, sem meu envolvimento direto? Roberto confirmou. Foi um desastre. Marcelo confessou, a voz embargada. Problemas ambientais, licenças negadas, processos judiciais. Perdemos tudo. Mas não podíamos deixar você saber, não podíamos admitir o fracasso. Então começamos a pegar empréstimos pesados para cobrir os buracos, achando que conseguiríamos reverter a situação. E não conseguiram, Roberto concluiu. Pior que isso, Paulo continuou. Os credores não eram exatamente pessoas que aceitam atrasos no pagamento. São indivíduos perigosos, Roberto. O tipo de gente que não envia cobradores educados com cartas de aviso. Eles enviaram ameaças concretas contra nossas famílias, nossos filhos. Roberto sentiu uma pontada de algo parecido com compaixão, mas rapidamente a sufocou. E então decidiram que a solução era me eliminar e ficar com minha parte da empresa? Não foi ideia nossa. Marcelo praticamente gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi deles, dos credores. Disseram que ou encontrávamos uma forma de pagar, ou eles mesmos resolveriam o problema da maneira deles. Foi quando sugeriram que, se você não estivesse mais aqui, a fusão ainda poderia acontecer, mas com suas ações sendo redistribuídas entre nós, seus sócios sobreviventes. O valor seria suficiente para pagar todas as dívidas e ainda sobrar para recomeçar. Vocês realmente acreditaram que conseguiriam se safar disso? Roberto perguntou, a voz carregada de descrença. Acham que ninguém desconfiaria? Seria um acidente, Paulo disse, a voz fria, quase mecânica. Um trágico acidente no mar. Acontece mais do que você imagina, Roberto. O mar não devolve todos os corpos, nem sempre deixa evidências claras. A porta da sala se abriu subitamente. 4 homens entraram e Roberto reconheceu imediatamente o líder pela descrição de Isabela. Uma cicatriz que cortava a bochecha esquerda do olho ao queixo, transformando seu rosto em uma máscara ameaçadora. A tatuagem de cobra no braço direito parecia pulsar enquanto ele gesticulava. Todos portavam armas nas cinturas. Chega de conversa, o homem da cicatriz disse com voz áspera. Vocês dois são muito emotivos. Está atrapalhando o serviço. Olha, Januário, o Roberto já sabe de tudo. O plano fracassou. Marcelo tentou argumentar, sua voz trêmula. O plano só fracassa se vocês desistirem agora. Januário respondeu, aproximando-se de Roberto. E a essa altura, desistir não é uma opção. Vocês dois estão tão enrolados nisso quanto eu. Então vamos terminar o que começamos. Roberto levantou-se, encarando Januário apesar do medo que sentia. Vocês não vão conseguir. Acham mesmo que eu seria idiota o suficiente de subir neste barco sem tomar precauções? Januário sorriu, revelando dentes manchados. Todo mundo é idiota quando se trata de amigos de longa data. A confiança é uma fraqueza, seu Cavalcante. Mas me diga, que precauções tomou? Deixou um bilhetinho no cofre do escritório? Vai demorar dias até alguém ler. Melhor que isso, Roberto respondeu, tirando o celular do bolso e mostrando a tela que indicava uma chamada ativa há mais de 30 minutos. Meu chefe de segurança e a Polícia Federal ouviram cada palavra desta conversa, incluindo as confissões completas de Marcelo e Paulo e suas ameaças diretas. O sorriso de Januário desapareceu. Marcelo deixou escapar um gemido de desespero. Paulo simplesmente desabou em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Os outros 3 homens armados se entreolharam, claramente não esperando por aquilo. Vocês têm 2 minutos para se render, Roberto continuou, sua voz firme apesar do coração disparado. A Marina está cercada. Não há para onde fugir. Entreguem as armas e ainda podem sair dessa situação sem adicionar mais problemas ao que já enfrentam. Januário soltou uma risada áspera. Você acha que eu tenho algo a perder? Já estou perdido há muito tempo, seu Cavalcante. Se vou cair, não será sozinho. Foi quando o som de sirenes cortou o ar. O iate estava ancorado, mas já era possível ouvir o barulho de lanchas rápidas se aproximando. Através das janelas da sala de reuniões, Roberto viu coletes à prova de balas e armas apontadas. A Polícia Federal havia cercado completamente o Majestade. Acabou, Januário, Roberto disse calmamente.
Soltem as armas e se entreguem. Não precisa piorar a situação. Por um momento tenso, Januário pareceu considerar resistir. Sua mão foi em direção à arma na cintura. Mas um de seus comparsas, mais jovem e visivelmente assustado, já havia levantado as mãos em rendição. Depois outro. E mais outro. Januário olhou ao redor, percebendo que estava sozinho em sua bravata. Com um suspiro pesado, ele também ergueu as mãos. Hoje é seu dia de sorte, Cavalcante. Mas lembre-se, a sorte não dura para sempre. Agentes federais invadiram o iate em questão de segundos. Januário e seus homens foram algemados e retirados rapidamente. Marcelo e Paulo permaneceram sentados, derrotados, as algemas sendo colocadas em seus pulsos enquanto um agente lia seus direitos. Roberto observou tudo como se estivesse em um sonho, ou talvez um pesadelo. Senhor Cavalcante, está ferido? Um agente perguntou, aproximando-se. Estou bem, Roberto respondeu automaticamente, mas não tinha certeza. Se era verdade. Fisicamente ileso, mas emocionalmente devastado. Marcelo olhou para Roberto, lágrimas escorrendo livremente agora. Roberto, eu sinto muito. Muito mesmo. Nunca quisemos que chegasse a isso. Fomos covardes, fracos. Você não merecia. Roberto não conseguiu responder. O que se diz a alguém que planejou sua eliminação? Que considerou sua confiança como uma fraqueza a ser explorada? Simplesmente virou as costas enquanto Marcelo e Paulo eram levados para fora do iate, suas súplicas por perdão ecoando pelo corredor. Cardoso subiu a bordo, verificando Roberto de cima a baixo. Senhor, o senhor teve muita sorte hoje. Não foi sorte, Roberto. Respondeu pensando em Isabela. Foi uma menina de 8 anos que teve a coragem de avisar um estranho sobre um perigo que ouviu por acaso. A menina, Roberto se lembrou de repente. Onde está a Isa? No carro, segura. Posso trazê-la se quiser. Por favor. Minutos depois, Isabela corria pelo pier em direção a Roberto, que havia descido do iate. Ela parecia pequena e vulnerável em meio a todo aquele aparato policial, mas seus olhos brilhavam com alívio. O senhor está bem? Vi tudo de longe, pensei que algo ruim fosse acontecer. Roberto se ajoelhou novamente na altura dela. Desta vez não por condescendência, mas por respeito. Estou bem, Isa, graças a você. Você salvou minha vida hoje. Literalmente. E agora o senhor vai me ajudar a encontrar minha irmã? Ela perguntou, esperançosa, mas cautelosa, como se temesse que ele esquecesse a promessa. Agora eu vou fazer muito mais que isso, Roberto disse, surpreendendo a si mesmo com a convicção em sua voz. Vou cumprir minha promessa de encontrar sua irmã, sim, mas também vou me certificar de que vocês duas nunca mais precisem se preocupar com onde vão dormir, o que vão comer, ou se alguém vai separá-las novamente. Naquela noite, Roberto levou Isabela para jantar no melhor restaurante do Leblon. A menina, ainda com suas roupas remendadas, sentou-se desconfortavelmente na cadeira elegante, olhando ao redor com uma mistura de fascínio e medo. Os garçons olhavam discretamente, mas Roberto os ignorou. Naquele momento importava apenas ouvir a história completa daquela criança extraordinária que havia mudado sua vida em questão de horas. Isa, conte-me tudo. Desde o começo, ele pediu gentilmente, depois que o garçom trouxe suco de laranja para ela e um café para ele. Isabela respirou fundo, os dedos pequenos brincando nervosamente com o guardanapo de tecido. Minha mãe se chamava Helena. Ela trabalhava como empregada doméstica em várias casas, mas nunca conseguia manter os empregos por muito tempo, porque ficava doente. Teve um problema no coração que foi piorando. Os médicos diziam que precisava de cirurgia, mas a gente não tinha dinheiro nem plano de saúde. Roberto sentiu um aperto no peito. Continue. Ela tentava esconder de mim e da Maria Clara o quanto estava mal. Fingia que estava tudo bem, que era só cansaço. Mas eu percebia. Quando ela achava que a gente estava dormindo, eu ouvia ela chorando de dor. Um dia, ela simplesmente não acordou. Os vizinhos chamaram a ambulância, mas já era tarde. Isabela pausou, enxugando os olhos rapidamente. Eu tinha 7 anos. Maria Clara tinha 4. E o pai de vocês? Nunca conhecemos.
Minha mãe dizia que ele foi embora quando soube que ela estava grávida da segunda vez. Nunca mais apareceu. Depois que minha mãe se foi, os assistentes sociais vieram. Disseram que iam nos colocar em um lar temporário até encontrar uma família que quisesse nos adotar. Mas vocês foram separadas, Roberto completou, sentindo raiva do sistema que permitia aquilo. No começo, não. Fomos para o mesmo abrigo. Mas Maria... Clara é pequenininha, bonitinha, sempre sorrindo mesmo triste. As pessoas gostavam dela. Depois de 2 meses, veio um casal que queria adotar uma criança pequena. Só uma. Disseram que não tinham condições de cuidar de 2, Isabela contou, a voz tremendo. Eu falei para os assistentes sociais que a gente não podia se separar, que eu cuidaria dela, que não daria trabalho. Mas eles disseram que Maria Clara merecia uma chance de ter uma família de verdade, que eu estava sendo egoísta querendo segurar ela comigo. Você não era egoísta, Roberto disse firmemente. Você era uma irmã protegendo sua irmã, mais nova. Isso é amor, não egoísmo. Mas não adiantou, Isabela continuou. Levaram a Maria Clara. Ela chorava, me chamava, esticava os bracinhos para mim. Eu tentei correr atrás do carro, mas os funcionários me seguraram. Foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida. Pior até do que perder minha mãe, porque pelo menos com minha mãe eu sabia que ela não queria me deixar. Mas com Maria Clara, senti como se tivessem arrancado um pedaço de mim. E você fugiu do abrigo para procurá-la, Roberto concluiu. Fiquei mais 1 mês no abrigo, mas era insuportável. Eles não me diziam onde Maria Clara estava. Diziam que era para o bem dela, que eu precisava aceitar. Como eu podia aceitar? Ela é minha irmã, a única família que me resta. Então esperei uma noite que o vigia estava distraído e fugi. Já faz quase 3 meses que vivo nas ruas, perguntando em abrigos, em igrejas, em qualquer lugar, mas ninguém dá informação para uma criança. Por isso você estava no pier, Roberto entendeu, tentando sobreviver e continuar procurando. Exatamente. Ontem à noite estava tão cansada que acabei dormindo naquele canto escuro entre os contêineres. Foi quando ouvi os homens conversando. No começo não prestei atenção, mas quando ouvi eles falando sobre fazer algo terrível com alguém, acordei completamente. Memorizei cada palavra, cada detalhe. Pensei que, se eu tivesse essa informação, talvez conseguisse negociar ajuda para encontrar minha irmã. Nunca imaginei que o homem que eles planejavam prejudicar passaria bem na minha frente hoje de manhã. O jantar chegou. E Isabela comeu com a delicadeza de quem não quer parecer desesperada, mas era óbvio que estava faminta. Roberto observou, percebendo pela primeira vez em sua vida adulta o quanto havia sido privilegiado. Todas as suas reclamações, todas as suas preocupações, com lucros e contratos pareciam fúteis diante da luta diária daquela menina, pela sobrevivência e pelo amor de sua irmã. Isa, amanhã de manhã vou colocar minha equipe jurídica inteira trabalhando nisso. Vamos encontrar Maria Clara, eu prometo. E quando encontrarmos, vou me certificar de que vocês nunca mais sejam separadas. Mas como, senhor? Os assistentes sociais não vão simplesmente devolver ela para mim. Eu sou criança, não tenho como cuidar de ninguém, Isabela disse, a voz carregada de frustração e desespero. Roberto ficou em silêncio por um momento, uma ideia se formando em sua mente. Uma ideia absurda, impulsiva, completamente contrária a tudo que ele sempre fora. Ele, que nunca quis se casar, nunca quis filhos, sempre preferiu a solidão controlada de sua vida corporativa. Mas algo havia mudado naquele dia. Algo fundamental em sua percepção de mundo e de propósito. E se você e Maria Clara não precisassem de um abrigo? E se tivessem um lar permanente, com alguém que pode cuidar de vocês 2? Ele disse cuidadosamente. Isabela olhou para ele confusa. O senhor conhece alguém que quer adotar 2 crianças? Estou pensando em mim, Roberto respondeu, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Isabela quase derrubou o copo de suco. Como assim o senhor? Mas o senhor não tem família, não tem esposa, não tem filhos. Os assistentes sociais nem considerariam...
Sou um empresário bem-sucedido, tenho recursos ilimitados, uma mansão enorme que está completamente vazia e acabei de ter uma experiência que me mostrou o quanto minha vida era sem sentido antes de você aparecer. Roberto explicou, sua convicção crescendo a cada palavra. Posso contratar babás, professores particulares, terapeutas, o que for necessário. E mais importante, posso garantir que vocês duas nunca mais sejam separadas. Mas por quê? Isabela perguntou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que o senhor faria isso por nós? O senhor nem me conhece nem conhece minha irmã. Porque você me salvou hoje, Isa. Não apenas da traição dos meus sócios, mas de uma vida vazia e sem propósito. Eu tinha tudo, materialmente falando, mas não tinha nada que realmente importasse. Nenhuma conexão genuína, nenhum amor verdadeiro, nenhuma razão para acordar de manhã além de ganhar mais dinheiro que eu nem precisava. Roberto pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quando você me parou no pier hoje, quando insistiu em me avisar do perigo mesmo eu sendo ríspido com você, vi uma coragem e uma bondade que eu havia esquecido que existiam no mundo. E quando você me contou sobre sua irmã, sobre como está disposta a viver nas ruas apenas para continuar procurando por ela, entendi o que é amor de verdade. Eu quero isso na minha vida, Isa. Quero aprender a amar de verdade. E acho que vocês duas podem me ensinar. Isabela chorava abertamente agora, soluçando. Mas, e se não der certo? E se os assistentes sociais não deixarem? E se o senhor se arrepender depois? Não vou me arrepender, Roberto prometeu, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a mão pequena e trêmula dela. E vou lutar por vocês duas com a mesma determinação que usei para construir meu império. A diferença é que desta vez estou lutando por algo que realmente importa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um absorvendo a magnitude do que estava sendo proposto. Roberto sabia que enfrentaria ceticismo, burocracia, talvez até oposição de conhecidos que o achariam louco. Um solteirão de 42 anos, viciado em trabalho, querendo adotar 2 meninas? Era inusitado, para dizer o mínimo, mas pela primeira vez em décadas, Roberto sentia que estava fazendo algo certo, algo que não tinha a ver com lucro ou status, mas com propósito e humanidade. As paredes que havia construído ao redor de seu coração começavam a ruir, e em vez de medo, sentia alívio. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Roberto mobilizou seus melhores advogados para rastrear Maria Clara através do sistema de acolhimento. Não foi fácil. A burocracia era labiríntica, propositalmente projetada para proteger as crianças, mas que, ironicamente, muitas vezes as prejudicava. Registros eram incompletos, transferências entre abrigos mal documentadas, informações contraditórias. Isabela ficou hospedada em um dos quartos de hóspedes da mansão de Roberto em Ipanema. A casa era enorme, com 8 quartos, piscina, jardim com vista para o mar. Para Isabela, que havia passado os últimos meses dormindo em cantos escuros e ruas perigosas, era como estar em um palácio de conto de fadas. Mas ela mal conseguia apreciar o luxo. Passava os dias ansiosa, perguntando a cada hora se havia notícias sobre Maria Clara. Roberto contratou uma assistente social particular, doutora Fernanda Costa, uma mulher de 50 anos com 3 décadas de experiência no sistema de proteção à infância. Ela foi sincera desde o início. Senhor Cavalcante, o que o senhor está tentando fazer é nobre, mas extremamente complicado. Homens solteiros raramente conseguem adotar, especialmente 2 meninas. O sistema é justificadamente cauteloso, e o fato de o senhor ter construído toda essa relação com Isabela em questão de dias pode parecer impulsivo para os avaliadores. Eu entendo as preocupações, mas tenho recursos ilimitados para providenciar o melhor ambiente possível para essas crianças. Posso passar por qualquer avaliação necessária, Roberto argumentou. Não é apenas sobre recursos financeiros, Fernanda explicou pacientemente. É sobre estabilidade emocional, capacidade de criar vínculos saudáveis, tempo disponível. O senhor trabalha 16 horas por dia, construindo um império. Como pretende ser pai?
Pergunta ecoou na mente de Roberto por horas, depois que Fernanda foi embora. Como ele pretendia ser pai? Não tinha a menor experiência. Nunca havia trocado uma fralda. Nunca havia lido uma história antes de dormir. Nunca havia consolado um pesadelo. Mas quando olhava para Isabela, quando via a esperança em seus olhos toda vez que o telefone tocava, sabia que encontraria uma forma. 5 dias após o incidente no iate, a equipe de advogados finalmente localizou Maria Clara. Ela estava em um abrigo na cidade de Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara. Roberto não perdeu tempo. Pegou Isabela e Cardoso e foram imediatamente para lá. O abrigo Esperança era um prédio simples, mas bem cuidado, com paredes coloridas e um pequeno parquinho no pátio. A diretora, Dona Márcia, uma senhora robusta de cabelos grisalhos, os recebeu com cordialidade, mas também com cautela visível. Entendo que o senhor localizou a irmã de Isabela, ela disse, olhando para a menina com simpatia. Mas preciso deixar claro que não podemos simplesmente liberar Maria Clara. Há procedimentos, avaliações, e ela está em processo de adaptação com uma família de acolhimento temporária. Família temporária? Isabela perguntou, alarmada. Mas ela já tinha sido levada por um casal. O que aconteceu? Dona Márcia suspirou. Infelizmente, a adoção não se concretizou. O casal decidiu que não estava preparado para os desafios de criar uma criança com trauma de separação. Maria Clara apresentava comportamentos difíceis, pesadelos constantes, recusa em se alimentar. Depois de 3 semanas, eles a devolveram. Devolveram, Roberto repetiu a palavra com desgosto, como se fosse um produto defeituoso. Eu entendo sua indignação, senhor Cavalcante, mas essa é a realidade do sistema. Nem todas as tentativas de adoção são bem-sucedidas. O importante é que agora Maria Clara está em um ambiente seguro, recebendo apoio psicológico. Eu quero vê-la, Isabela disse firmemente. Por favor, só deixa eu ver minha irmã. Dona Márcia olhou para Roberto, que assentiu. A diretora suspirou novamente. Está bem, mas só por alguns minutos, e eu preciso estar presente. Elas caminharam pelo corredor do abrigo até uma sala de recreação, onde várias crianças brincavam sob supervisão de cuidadores. No canto, sentada sozinha em uma cadeirinha pequena, estava uma menininha de 5 anos, cabelos castanhos em tranças desalinhadas, roupinha simples mas limpa, olhos enormes e tristes fixos em um livro de figuras que ela nem parecia estar vendo realmente. Maria Clara, Isabela, sussurrou sua voz carregada de emoção. A menininha levantou os olhos lentamente, como se não confiasse no que ouvia. Quando viu Isabela, o livro caiu de suas mãos. Por um segundo, pareceu congelada, como se tivesse medo de que fosse apenas um sonho. Então, com um grito de alegria que fez todos no abrigo pararem o que estavam fazendo, Maria Clara correu em direção à irmã. Isa! Isa! Eu sabia que você viria me buscar! Eu sabia! Ela gritava enquanto corria, os bracinhos esticados. As duas se encontraram no meio da sala, abraçando-se com tanta força que pareciam querer se fundir em uma só pessoa. Ambas choravam, riam, falavam ao mesmo tempo. Roberto sentiu um nó na garganta, uma emoção que não lembrava de ter sentido antes. Até Cardoso, o ex-militar durão, limpou discretamente os olhos. Eu procurei você todos os dias, eu não desisti, Isabela dizia entre soluços. Nunca ia desistir de você, maninha. Eles te machucaram. Você está bem? Você está comendo? Maria Clara verificava a irmã com suas mãozinhas, tocando seu rosto, seus braços, como se precisasse confirmar que era real. Estou bem agora. E vim te buscar. Desta vez, para sempre, Isabela prometeu. Maria Clara, então, notou Roberto parado a alguns metros de distância. Seus olhos grandes se encheram de medo. Quem é esse homem? Ele é bonzinho? Ele vai te levar embora de mim de novo? Não, não, não. Isabela ajoelhou-se para ficar na altura da irmã. Esse é o Roberto. Ele é o homem mais legal do mundo. Ele vai nos ajudar a ficarmos juntas. Para sempre desta vez. Maria Clara estudou Roberto com desconfiança. Ele se aproximou lentamente, agachando-se também. Oi, Maria Clara.
Sua irmã me contou muitas coisas sobre você. Disse que você gosta de desenhar e que é muito corajosa. A menininha não respondeu. Apenas se escondeu atrás de Isabela. Ela vai precisar de tempo, Dona Márcia comentou baixinho para Roberto. A devolução foi muito traumática. Ela parou de confiar em adultos. Roberto assentiu, entendendo. Então, falando mais alto para que Maria Clara pudesse ouvir, disse: Eu sei que você não me conhece e que já passou por muitas coisas ruins, mas eu quero fazer uma promessa para você e para sua irmã. Vou trabalhar muito, muito duro para que vocês duas possam ficar juntas. Em um lar de verdade, onde ninguém nunca mais vai separá-las. Pode levar tempo e pode ser difícil, mas eu não vou desistir. Assim como sua irmã nunca desistiu de procurar você. Maria Clara espiou por trás de Isabela. Para sempre? Para sempre, Roberto confirmou, estendendo o dedo mindinho. Promessa de mindinho? Após alguns segundos de hesitação, Maria Clara estendeu seu próprio dedinho minúsculo e selou a promessa. A imagem daquele gesto simples gravou-se na memória de Roberto como um momento definidor de sua vida. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional e burocrática. Roberto contratou mais psicólogos, assistentes sociais, advogados especializados em direito da criança e do adolescente. Passou por inúmeras avaliações, entrevistas exaustivas, verificações de antecedentes. Sua vida foi dissecada por assistentes sociais que queriam garantir que ele era apto para ser pai. Curiosamente, o incidente no iate acabou jogando a seu favor. A mídia havia coberto extensamente a história do empresário, salvo por uma criança em situação de rua. Roberto tornou-se uma espécie de herói improvisado, e sua decisão de ajudar Isabela a encontrar a irmã foi vista como um ato de gratidão nobre. A opinião pública estava do seu lado, o que pressionou o sistema a dar uma chance à adoção. Mas nem tudo eram flores. Roberto teve que reorganizar completamente sua vida. Reduziu sua carga de trabalho pela metade, delegando responsabilidades que nunca havia confiado a ninguém. Transformou 2 quartos da mansão em espaços perfeitos para meninas, com a ajuda de Isabela, que escolheu cores, móveis, brinquedos. Maria Clara ainda estava no abrigo, mas visitava regularmente, cada vez mais confortável na presença de Roberto. 4 meses após o primeiro encontro no pier, Roberto recebeu a notícia que esperava ansiosamente. A guarda provisória havia sido aprovada. As irmãs poderiam finalmente viver sob o mesmo teto novamente, sob seus cuidados, enquanto o processo de adoção definitiva seguia seu curso. No dia em que foi buscar Maria Clara no abrigo para trazê-la definitivamente para casa, a menininha carregava uma pequena mochila com todos os seus pertences. Mal conseguia conter a empolgação. "Vou morar com você e com a Isa para sempre?" ela perguntou pela 100ª vez. "Para sempre e mais um dia", Roberto respondeu, frase que se tornaria um mantra em sua nova família. A adaptação não foi perfeita nem instantânea. Maria Clara acordava todas as noites gritando, aterrorizada com pesadelos de ser levada embora novamente. Roberto aprendeu a correr para o quarto dela, acendendo a luz, segurando suas mãozinhas até que ela se acalmasse e voltasse a dormir. Isabela, por sua vez, tinha dificuldades em confiar que aquilo era permanente. Guardava comida embaixo da cama, escondia roupas na mochila, sempre preparada para ter que fugir de novo. Roberto contratou a melhor terapeuta infantil do Rio de Janeiro, Dra. Beatriz Mendes, que trabalhou pacientemente com as meninas, ajudando-as a processar seus traumas. As sessões eram difíceis, mas necessárias. Lentamente, muito lentamente, as meninas começaram a florescer. 6 meses depois de se mudarem para a mansão, aconteceu um momento que Roberto guardaria para sempre no coração. Era uma noite de sexta-feira, e ele havia chegado mais cedo do trabalho para jantar com as meninas. Maria Clara, agora com 6 anos, estava ajudando a pôr a mesa, uma tarefa que ela levava muito a sério. Isabela estava na cozinha, conversando animadamente sobre um projeto de escola. "Papai, você pode me passar o sal?" Maria Clara pediu naturalmente.
O silêncio que se seguiu foi quase tangível. Maria Clara congelou, percebendo o que havia dito. Isabela apareceu da cozinha, os olhos arregalados. Roberto sentiu as lágrimas subirem, mas as segurou. Não queria assustar as meninas com a intensidade de sua emoção. "Claro, filha", ele respondeu com voz rouca, passando o saleiro com mãos trêmulas. Maria Clara olhou para ele e então para Isabela, então de volta para ele. "Eu posso te chamar de papai, mesmo sem os papéis da adoção estarem prontos?" Roberto se ajoelhou ao lado dela, segurando seu rostinho pequeno entre as mãos. "Você pode me chamar do que quiser, Maria Clara, mas seria a maior honra da minha vida ser chamado de papai por vocês duas." Isabela se aproximou, ainda cautelosa. "E se der errado? E se o juiz decidir que você não pode ficar com a gente?" "Não vai dar errado", Roberto prometeu, abrindo os braços, para abraçar as duas. "Mas mesmo se desse, mesmo se todo o universo conspirar contra nós, eu lutaria até meu último suspiro para manter nossa família unida. Vocês duas são minha família agora. Minha filha e minha filha." Ele apontou para cada uma. "E família é para sempre." Naquela noite, as três dormiram juntos na sala, cobertos com um edredom grande, assistindo filmes até tarde. Foi a primeira noite em que Maria Clara dormiu sem pesadelos. Foi a primeira noite em que Isabela não verificou sua mochila de fuga antes de dormir. E foi a primeira noite em que Roberto sentiu que realmente tinha um lar, não apenas uma casa. A adoção definitiva foi concedida 1 ano e 2 meses após o encontro no pier. O juiz, Dr. Fernando Almeida, um homem de 60 anos com décadas de experiência em casos de adoção, fez um discurso emocionado durante a audiência final. "Em todos os meus anos trabalhando com direito de família, raramente vi uma transformação tão profunda quanto a que testemunhei neste caso. Senhor Cavalcante, o senhor não apenas abriu sua casa para essas meninas, mas abriu seu coração de uma forma que mudou fundamentalmente quem o senhor é. E, meninas," ele olhou para Isabela e Maria Clara sentadas ao lado de Roberto, "vocês não apenas encontraram um lar, mas também ensinaram a um homem que havia esquecido o verdadeiro significado de riqueza. Portanto, é com grande alegria que defiro o pedido de adoção. Roberto Cavalcante, você é agora legal e oficialmente o pai de Isabela Helena Cavalcante e Maria Clara Cavalcante." O choro foi geral na sala de audiência. Até os advogados, normalmente profissionais e comedidos, limpavam os olhos discretamente. Roberto segurou suas filhas, agora oficialmente suas, e sentiu que sua vida finalmente tinha sentido. Os anos que se seguiram foram de crescimento e descobertas para todos. Isabela se dedicou aos estudos com fervor, sempre a melhor aluna da turma. Tinha um senso de justiça aguçado e falava frequentemente sobre querer ajudar outras crianças quando crescesse. Maria Clara descobriu um talento extraordinário para a arte. Passava horas desenhando e pintando, suas obras refletindo a jornada de dor e cura que havia vivido. Roberto transformou-se completamente. O empresário frio e focado apenas em lucros tornou-se um pai presente e amoroso. Comparecia a todas as apresentações escolares, ajudava com lição de casa, organizava festas de aniversário elaboradas, ensinou as meninas a andar de bicicleta no calçadão de Ipanema. Sua empresa continuava lucrativa, mas ele havia aprendido a delegar e priorizar. Nenhuma reunião era mais importante que o jantar em família. 5 anos após a adoção, Isabela, agora com 13 anos, fez uma pergunta durante o jantar que pegou Roberto de surpresa. "Pai, você se arrepende de ter mudado sua vida por nossa causa?" Roberto largou o garfo, olhando para a filha com surpresa genuína. "Arrepender? Isa, por que você perguntaria isso? É que, às vezes eu fico pensando na vida que você tinha antes de me conhecer. Você era livre, podia trabalhar o quanto quisesse, viajar quando quisesse, não tinha que se preocupar com boletins escolares ou brigas entre irmãs ou coisas de criança", Isabela explicou, olhando para o prato. "Olha para mim", Roberto pediu suavemente. Quando ela levantou os olhos, ele continuou. "Antes de conhecer vocês duas, eu não tinha uma vida, tinha uma existência.
Acordava, trabalhava, voltava para uma casa vazia, dormia, repetia tudo no dia seguinte. Tinha dinheiro, sucesso, respeito profissional, mas não tinha amor, não tinha propósito, não tinha razão para sorrir de verdade. Vocês não mudaram minha vida, Isa. Vocês me deram uma vida. E eu seria eternamente grato se tivesse perdido tudo materialmente, mas ganhado vocês duas, porque vocês valem mais que qualquer império que eu pudesse construir. Maria Clara, agora com 10 anos, pulou da cadeira e abraçou Roberto. Eu te amo, papai. Eu amo vocês duas mais que tudo neste mundo, Roberto respondeu abraçando as duas filhas. A experiência de paternidade inspirou Roberto de outras formas também. Ele começou a questionar quantas outras crianças estavam perdidas no sistema, separadas de irmãos, esperando por famílias que nunca chegariam. 3 anos após a adoção, ele fundou a ONG Irmãos Unidos, dedicada especificamente a encontrar lares para grupos de irmãos que, como Isabela e Maria Clara, eram frequentemente preteridos, porque famílias queriam adotar apenas uma criança. A organização cresceu rapidamente. Roberto investiu recursos significativos, mas também dedicou tempo pessoal, dando palestras, compartilhando sua história, conscientizando sobre a importância de não separar irmãos. Isabela e Maria Clara também participavam, quando apropriado para suas idades, contando suas próprias experiências para inspirar outras pessoas a considerar a adoção. Em 10 anos, a Irmãos Unidos havia ajudado a unir mais de 2.000 grupos de irmãos com famílias adotivas. A organização se expandiu para outros estados, tornando-se referência nacional em adoção de irmãos. Roberto recebeu prêmios, reconhecimento internacional, mas nada disso importava tanto quanto ver fotos de irmãos reunidos, sorrisos genuínos de crianças que finalmente tinham um lar. Isabela formou-se em Direito aos 22 anos, entre as melhores de sua turma. Em seu discurso de formatura, falou sobre sua jornada pessoal e seu compromisso de trabalhar com o direito da criança e do adolescente, especificamente melhorando o sistema de acolhimento para que outras crianças não passassem pelo que ela passou. Maria Clara seguiu para Belas Artes, especializando-se em arte-terapia. Seu objetivo era usar a arte como ferramenta de cura para crianças traumatizadas, ajudando-as a expressar emoções que não conseguiam verbalizar. Suas primeiras exposições foram um sucesso, com obras poderosas que contavam histórias de dor, perda, mas também de esperança e redenção. 20 anos após o incidente no iate, Roberto, agora com 62 anos e cabelos completamente brancos, recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. A cerimônia foi realizada em Brasília, com autoridades, ativistas e figuras importantes presentes. Mas para Roberto, as únicas pessoas que importavam estavam na primeira fila, suas filhas, agora mulheres realizadas de 28 e 25 anos, respectivamente. Ambas estavam visivelmente grávidas, esperando seus primeiros filhos. Roberto seria avô. A ideia ainda o emocionava profundamente. Ele, que um dia pensara que morreria sozinho em sua mansão vazia, agora estava cercado de família e amor. Em seu discurso de agradecimento, Roberto falou com voz embargada. Este prêmio é uma honra imensa, mas não o mereço sozinho. Tudo começou com uma menina corajosa que teve a coragem de avisar um estranho sobre um perigo. Isabela, você me salvou naquele dia no pier, não apenas do perigo físico, mas de uma vida sem significado. E Maria Clara, você me ensinou que o amor pode curar até as feridas mais profundas. Vocês duas me mostraram que família não é sobre sangue, é sobre escolha, compromisso e amor incondicional. Cada criança que nossa organização ajudou a reunir com irmãos, cada família que formamos, é um testemunho do poder transformador do amor que vocês duas me ensinaram. A plateia se levantou em ovação. Roberto viu suas filhas chorando, abraçadas, e desceu do palco para abraçá-las também. Ali, cercado pelas mulheres extraordinárias que suas filhas se tornaram, Roberto refletiu sobre a jornada impossível que haviam percorrido juntos. Se aquele dia no pier tivesse terminado diferente, se ele tivesse ignorado, Isabela,
Se tivesse subido no iate desprevenido, nada daquilo existiria. Não haveria a família, não haveria a ONG, não haveria milhares de irmãos reunidos. A traição de seus antigos sócios, ironicamente, havia sido o catalisador para o maior bem de sua vida. 25 anos após o encontro que mudou tudo, Roberto estava sentado no jardim de sua casa, agora uma propriedade ainda maior em Petrópolis, onde havia se mudado para ter mais espaço para a família expandida. 4 netos brincavam ao redor dele, Lucas e Beatriz, filhos de Isabela, e Miguel e Sofia, filhos de Maria Clara. Vovô, conta de novo a história de como você conheceu a mamãe, Lucas, de 7 anos, pediu sentando-se aos pés de Roberto. Sim, vovô, a gente nunca cansa dessa história. Beatriz, de 5 anos, concordou entusiasticamente. Roberto sorriu, olhando para o céu azul da tarde de verão. Bem, tudo começou em um dia muito especial, há muitos anos atrás, quando uma menina muito corajosa salvou um homem solitário de um perigo terrível. Enquanto contava a história, simplificando alguns detalhes para as crianças, mas mantendo a essência da verdade, Isabela e Maria Clara observavam da varanda. Agora mães, esposas, profissionais, realizadas, mas sempre e para sempre irmãs. Você acha que ele realmente entende o impacto que teve? Maria Clara perguntou baixinho. Acho que sim, Isabela respondeu. Mas não acho que ele entende que o impacto foi recíproco. Ele nos salvou tanto quanto nós o salvamos. É verdade, nós lhe demos propósito, mas ele nos deu futuro, esperança, a chance de sermos mais que nossas circunstâncias. As duas ficaram em silêncio por um momento, observando o patriarca de sua família contar histórias para seus netos com o mesmo amor e paciência que demonstrava com elas décadas atrás. Sabe o que é mais incrível? Isabela falou finalmente. É pensar que tudo isso, todo esse amor, toda essa família, toda a ONG e as milhares de crianças reunidas com seus irmãos, tudo nasceu daquele momento terrível de traição. Se aqueles homens não tivessem planejado aquilo, se eu não tivesse ouvido a conversa, nada disso existiria. É o que eu sempre digo aos meus pacientes na terapia, Maria Clara concordou. Às vezes, as coisas mais escuras de nossas vidas acabam iluminando o caminho para algo extraordinário. Nossa dor se transformou em propósito. No jardim, Roberto terminou a história com as palavras que sempre usava. E assim a pequena heroína e sua irmãzinha ensinaram ao homem solitário que a verdadeira riqueza não está nos cofres ou nos negócios, mas nos abraços antes de dormir, nos jantares em família, nos eu te amo ditos todos os dias. E eles viveram felizes para sempre e mais um dia. Os 4 netos gritaram em uníssono, frase que haviam aprendido com o avô e que se tornara o lema da família. Roberto olhou para a varanda onde suas filhas estavam e acenou. Elas acenaram de volta. Naquele momento, cercado por netos barulhentos e felizes, com suas filhas, observando, sabendo que havia construído não apenas uma família, mas um legado de amor que continuaria por gerações, Roberto Cavalcante finalmente entendeu o verdadeiro significado de sucesso. Aquela noite, quando todos já haviam dormido, Roberto ficou acordado um pouco mais, olhando as estrelas pela janela de seu quarto. Pensou em Marcelo e Paulo, que haviam cumprido suas sentenças e com quem nunca mais falara. Pensou em Januário e seus comparsas, cujo destino ele desconhecia e não se importava em saber. Pensou em todas as escolhas que o haviam levado àquele momento. E pela primeira vez em décadas, Roberto agradeceu pela traição. Agradeceu pelo dia terrível que se tornara a bênção de sua vida, porque sem aquela escuridão, jamais teria encontrado a luz. Sem aquele perigo, jamais teria sido salvo. Sem aquela menina corajosa no pier, jamais teria descoberto seu propósito. Amanhã, acordaria cedo para preparar o café da manhã favorito dos netos. Depois, iria ao escritório da ONG para uma reunião sobre expansão para mais 3 estados. À tarde, tinha consulta marcada com Isabela para discutir um caso legal complicado envolvendo uma família de 5 irmãos que precisavam permanecer juntos. E à noite, jantar em família,
como sempre. Uma vida, simples mas infinitamente rica. Uma vida que valia cada segundo. Uma vida que começou com um aviso de uma criança corajosa e se transformou em um legado de amor. Para sempre, e mais um dia, Roberto sussurrou para as estrelas antes de finalmente se permitir dormir, com um sorriso tranquilo no rosto e o coração em paz. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Isabela e Maria Clara tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada nos mostra que os momentos mais sombrios podem se transformar nas bênçãos mais luminosas de nossas vidas e que o verdadeiro amor não conhece limites ou circunstâncias. Se esta história emocionou você, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais narrativas que celebram a força do amor, da família e da redenção. Toque no botão de curtir se Roberto, Isabela e Maria Clara conquistaram um lugar especial em seu coração. E nos comentários, compartilhe conosco. Você acredita que pequenos atos de coragem podem transformar vidas inteiras? Todos os dias trazemos novas histórias que vão emocionar, inspirar e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida. Não perca nossos próximos conteúdos. Até a próxima história. E lembre-se, família é uma escolha do coração, para sempre e mais um dia.